Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar por que atualmente eu não invisto no exterior, tá? Existem alguns pontos, existem alguns motivos que me levam a atualmente não investir no exterior. Eu acredito que com o tempo eu vou amadurecer e vou chegar a ter uma exposição no exterior, tá? Provavelmente nos Estados Unidos mesmo. Mas atualmente eu tenho optado por não investir lá por alguns motivos. O primeiro motivo é que as minhas dívidas, elas estão em reais, né? Eu sempre falo do financiamento do meu apartamento, além disso tenho condomínio, conta de água, conta de luz, todas as minhas contas, eu moro sozinho, né? Elas são em reais. Então, quando eu invisto no exterior, eu tenho uma exposição ao câmbio, né? E vai depender ali de como que está o dólar, né? É possível investir talvez em outros países? Mas eu tenho dificuldade, principalmente em acessar outros mercados, tá? Eu vou mostrar alguns pontos que eu acho interessante para a gente passar, tá? Vamos lá. E eu estou criando um patrimônio ainda para ter uma liberdade financeira, né? Para conseguir pagar essas contas através dos dividendos e da rentabilidade do meu patrimônio, não necessariamente dos meus dividendos, tá? Mas pensar nos dividendos é um pouco mais simples, né? Mais fácil. Mas não necessariamente eu preciso pensar nos dividendos. Eu posso fazer de acordo com o valor do meu patrimônio, eu tiro um pedaço, deixo o outro, reinvisto e assim por diante, tá? Mas, primeiro, como eu comentei, são as minhas dívidas. O segundo é em relação à dificuldade que eu tenho por causa da linguagem, da transparência, da qualidade da informação. Então vamos ver aqui, por exemplo. Esse aqui é um REIT, né, muito conhecido. É um fundo de investimento, não é um fundo de investimento imobiliário, é parecido, tá? Depois, se você tiver na dúvida, você pode pesquisar o que são REITs, tá? REITs, eles são uma modalidade parecida com os fundos de investimento imobiliário, mais americanos, e tem algumas diferenças legais, ok? Eles são obrigados a distribuir 90% do seu lucro tributável. Então, ele é parecido com os fundos de investimento imobiliário, tem algumas diferenças, tá vendo? Essa distribuição de 90% sobre o lucro tributável ajustado, e não necessariamente sobre o lucro contábil ou lucro caixa. Então, até a forma de você contabilizar, né, esses 90% é diferente lá, tá bom? Então, tem algumas diferenças, mas eles vão também se expor a imóveis, ao setor imobiliário de lá ou de outros países, tá? O fundo de investimento imobiliário, ele não pode ter imóveis de outros países, enquanto os REITs, eles podem se expor a imóveis de outros países. Esse aqui, por exemplo, ele é bem conhecido, ele é um dos mais conhecidos, tá? O ticker dele é O, só isso mesmo, tá? E aqui tá a performance dele, né, ao longo dos 5 anos. Ele está pagando 5,42% ao ano, né? Atualmente. É normal eles pagarem um pouco menos que os fundos de investimento imobiliário mesmo. O que vai fazer a diferença no final das contas é a variação cambial, tá? Eu acho que esse é o que tem mais impacto. Mas vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na informação que eu estava comentando. Eu entrei no site desse ETF propriamente. E aí tem a parte sobre a apresentação dos investidores. Eu já baixei aqui, apresentação para o investidor do quarto trimestre de 2024. Os REITs, eles são parecidos com empresas, tá? E por terem essa aparência de empresa, né, eles não precisam mensalmente fornecer informações, né? Então eles fazem essas apresentações como se fosse uma empresa mesmo. Por exemplo, esse aqui é o quarto trimestre de 2024. E aí, você pega lá, esse aqui é a apresentação, já deixei até aberto aqui, que fala algumas exposições que eles têm, fala um pouco da empresa, aqui fala o tamanho, a escala, a qualidade, e aí você vê o tamanho dessa empresa, né, desse REIT. O valor dela é 74,5 bilhões. Contratos de aluguéis, 4,97 bilhões. O rating, né, A3 ou A, 56 anos de história operacional, né? E aí vai indo, e aí você vê a exposição, tá vendo? 8 países, 7 maior global rate. Então, assim, é um tamanho enorme. E para analisar um tipo de fundo desse,
Eu realmente não consigo, tá? Então, eu não consigo olhar um rate desse e ver um ganho de capital, tá? Eu não consigo. E eu entendo que para quem quer ter uma proteção de patrimônio, eu acho que faz todo sentido. E isso até me lembra que eu tenho atualmente pouco patrimônio, é bem pouco relevante, mas eu lembro que quando eu consegui chegar nos 10 mil investido, ou melhor, quando eu cheguei nos 20 mil investido, minha forma de ver mudou bastante. Porque eu comecei a pensar, falei, cara, eu nunca consegui juntar tanto dinheiro, né? Eu não sabia de investimento, eu nunca fui de guardar. Mudou bastante minha visão. Eu comecei a priorizar um pouco mais a segurança dos meus ativos, comecei a fazer um giro mais para essa parte de segurança, mas se você pegar do zero até os 20 mil, é muito, muito diferente a minha forma de investir. E eu acho que tem a ver também com essa maturidade. Talvez, mais para frente, vá fazer muito mais sentido eu investir dessa forma, diversificando, inclusive, né, geograficamente, investindo lá fora. Mas atualmente, com essas dificuldades que eu encontro, eu tenho preferido não expor meu capital ao estrangeiro ainda. Tá? Existem outros pontos, além da dificuldade, né, de acesso à informação, é muito difícil de eu olhar cada um deles. Aqui eu não sei nem por onde eu começar, entendeu? É muito, muito grande um rate desse. E claro, ele vai ter uma proteção muito interessante, ele provavelmente vai oscilar bem menos, ele vai acompanhar de modo geral, né, provavelmente um índice do mercado. Tá? Então, essa é uma dificuldade que eu encontro lá fora, eles são muito grandes e o acesso à informação é diferente. Tá? No site do Status Invest tem aqui a parte dos rates. Tá? Você pode procurar aqui, ó, internacional, tudo sobre rates, ou busca avançado você vai encontrar. Os mais populares, como eu falei, tem o O, é isso que a gente estava dando uma olhada. Em relação à rentabilidade, se a gente pegar aqui, ele tem uma rentabilidade muito interessante, né? Só que é difícil você comparar, porque o dividendo dele é menor, né? Então, se eu pegar um KNRI e pegar esse aqui, é difícil, porque o KNRI ele paga mais dividendos. Então, é complicado de eu comparar, né? Se eu pegar, por exemplo, ele começou em mês 12 de 2010, o KNRI. Aqui, mês 12 de 2010, 77%. É bem mais. Só que o que acontece? É difícil ver porque o KNRI, ele está pagando uns 10% por aí. Então, ele está pagando quase o dobro. Então, é complicado você fazer essa comparação, tá? Se você pegar só o preço deles. O ideal é você ver o total retorno sem a variação cambial para ser interessante. E aí, se você pegar por índices, tá vendo? Tem aqui, a gente tem o IFIX. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Ok. O IFIX, ele começa ali no mês 9 de 2012 e ele tem um resultado de 119%, tá? Vamos ver esse aqui. A gente tem que pegar do final do mês 9 de 2012, ok? Mês 9 de 2012. Aqui, vamos pegar o começo. Aqui, perfeito. Aqui. 44%. Então, eu peguei o índice porque o índice ele faz o reinvestimento dos dividendos. Então, quando você soma os dividendos de um modo geral, você vê que os fundos de investimento imobiliário eles estão performando melhor. Qual que é a sacada de você investir em um REIT, né? A sacada principal é que você é exposto à variação cambial. E essa variação cambial é que vai fazer toda a diferença, tá? Eu vou mostrar aqui um vídeo do Otmar Schneider. Eu perguntei para ele se eu poderia usar o vídeo, ele permitiu, tá? Então, vamos dar uma olhada. Ele falou aqui sobre o CADOL, um fundo da Quineia, que é exposto ao dólar. Então, se você quiser, você dá uma olhada depois no vídeo inteiro. Eu vou deixar, como sempre, o link na descrição. Sugiro até você olhar, mas vamos ver o que ele fala, o que ele comenta sobre essa variação cambial, tá? Vamos lá. E aí fica a pergunta, né? Por exemplo, a gente tem outros fundos que são indexados ao IPCA.
E qual que seria melhor, né? Você indexar o IPCA ou você indexar o dólar? Pra muita gente, né, fala assim, o dólar é moeda forte, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, o dólar é uma moeda. O real, ele também é uma moeda. O dólar, né, se você for pegar aí desde o início do Plano Real, 94, o dólar foi uma moeda menos fraca do que o real. Não quer dizer que a gente fala muito moeda forte, né? Mas ela não é uma moeda forte, porque o dólar tem inflação. Você buscar, né, todo ano ali tem inflação do dólar, ou seja, a moeda se desvaloriza todo ano, o dólar. Só que o real se desvaloriza mais do que o dólar, porque tem mais inflação aqui, né? A gente tem a economia tão forte quanto a americana, então a gente tem duas moedas se desvalorizam, uma se desvalorizando mais rapidamente que o real, que é o dólar, ao longo prazo, né? Essa janela de 30 anos. Então eu vou passar para vocês algumas janelas de comparação entre IPCA e dólar. Né? O que é melhor para a gente, como investidor, investir? Né? Indexar a quê? A IPCA ou a dólar? Para as empresas que estão indexando ao dólar, faz muito sentido. Por quê? Porque eu tenho uma receita em dólar. Eu sou exportador de suco de laranja, eu tenho uma receita em dólar. Eu quero ter uma despesa também em dólar, porque daí eu travo as duas pontas, eu tenho mais previsibilidade de quanto dinheiro que eu vou ter. Agora, se eu tenho um descasamento, eu tenho uma receita em dólar e eu tenho pagamentos em real, eu tenho certeza. Né? Então, para quem tem a receita em dólar, vale muito a pena pagar, né, a variação cambial. Pagar também a despesa em dólar. Né? Porque daí eu fico com mais previsibilidade. O mercado não gosta de imprevisibilidade. Né? A imprevisibilidade ela é evitada no mercado. Então, o que a gente tem? Né? Essa primeira figura aqui que eu trago para vocês. A gente tem o histórico dólar versus real, desde 1994, 92, né? Desde o iníciozinho aí, nosso plano real. E a gente teve que em 2002, né? Então, o dólar, né, em 94, ele estava 1 para 1. Quando chegou aqui em 2002, 8 anos depois, ele já estava em 3,60, 3,70 para 1. Só que de 2002 até 2012, o dólar passou mais de 10 anos em queda. Então, ele só veio recuperar o mesmo patamar de 2002 e 2015, 13 anos depois, para ficar no 0 a 0. O dólar demorou 13 anos entre 2002. E de 2002 a 2010 foi só queda, foi só ladeira abaixo. O real se valorizando frente ao dólar. Por quê? Porque são duas moedas, a economia é mais forte no Brasil, a gente está exportando muito, um monte de coisa. Então, foi a década do Brasil e não dos Estados Unidos em relação à moeda. Não, é bem imprevisível, né? Agora, no 2010, 2015 para cá, né, o dólar valorizou mais, sai de 3,70 para 5,80. Não tem época que o dólar se valoriza frente ao real, tem época que o real se valoriza frente ao dólar. Mas no longuíssimo prazo, espera-se que o dólar ele se valorize mais do que o real, né? Então, é por isso que o pessoal acaba investindo em dólar. E aí tem aqui, ó, a evolução do Petax, desde o início do fundo, né, que foi 2024 até 2025. Olha só o tanto de variação. O dólar é muito mais inconstante. Né? Então a gente tem uma variação muito muito maior, né? Muito mais imprevisibilidade com o dólar do que com o IPCA, por exemplo. Mas aí a gente teria que comparar, né, o IPCA com o dólar. E como é que foi? Tá, vou fazer algumas janelas aqui. Então, primeira janela, dólar versus IPCA em um ano. Então, em um ano, o dólar deu 11,52 e o IPCA deu 5,49. Então o dólar foi melhor. Então seria melhor você ter investido em dólar do que em IPCA nesse último ano. Tá, e nos 2 anos? Tá, em 2 anos você teve 17,88 por dólar contra 9,49 IPCA. Então o dólar foi melhor em 2 anos. Né? Deu o dobro aí. Nos últimos 2 anos foi melhor ter investido em dólar do que em inflação. E nos últimos 5, como é que foi? Nos 5, o IPCA deu 36, o dólar deu 10. Então, o IPCA deu quase 4 vezes o dólar nos últimos 5 anos. Então, era muito melhor você ter investido em IPCA, se foi um período de 5 anos, do que em dólar. E o período todo? Vamos pegar 30 anos. Então, 30 anos, IPCA 740, dólar 506. Então, foi melhor investir em IPCA. Então, janelas longas, né, 5 anos, 30 anos, né, o IPCA normalmente vai ganhar do dólar. E janelas mais curtas, né, muita instabilidade, o dólar pode ganhar do real. Por quê? Porque são duas moedas fiduciárias. O dólar também tem inflação, o real também tem inflação. Se você pegar a inflação do Brasil, o dólar não teria que ter inflação nenhuma para empatar, né, e o crescimento da economia ser mais ou menos parecido. Mas não é isso que acontece. Né? Então, como o dólar também tem inflação, ele tende a perder, né, para a questão da inflação em longo prazo. Né? Essa aí é uma justificativa. E se a gente tem mais previsibilidade investindo no IPCA, né, e menos volatilidade, e você, no longo prazo, você provavelmente vai ter um retorno melhor, porque o dólar também tem inflação, por que não investir, né, num fundo que é indexado à inflação? E eu trouxe aqui um exemplo de um fundo que é da casa, né, da própria Quineia, igual o Cadol da Quineia. Eu trouxe aqui o Canip também, que é da Quineia, e é indexado, né, a índice de preço, né, que é o IPCA. Com mais previsibilidade, o IPCA a gente viu, é mais previsível o dólar. Então, as reflexões, né, que eu tinha eram essas, né? Lógico que isso aqui é uma opinião pessoal, tem muita gente que vai preferir investir em dólar, e é por isso que o mercado é legal, né? Você investe em uma coisa, eu gosto do imobiliário, você gosta de ação, gosta de renda fixa, né? Cada um investe no que quer, o importante é estar sempre investindo. Foi só uma opinião, eu trouxe alguns dados para respaldar aqui a minha opinião, né? Eu prefiro investir aqui no PCA, mas lógico, se você quiser investir em dólar, e você tiver os seus porquês para investir em dólar, tá certo, você fez o estudo de mercado, você acha que o investimento é melhor e ponto, acabou. E você, o que você acha, né? Você gosta dessa questão de investir em dólar, ter renda, né, em Estados Unidos? Vale muito a pena, vou deixar o link na descrição, depois vocês podem entrar e fazer os comentários também lá, tá? Terceiro ponto que eu tive dificuldade foi, eu ia abrir a conta na Avenue, ok? Porque é uma plataforma mais amigável para o brasileiro. Só que ela tem uma taxa, vamos lá, vamos ver nas taxas, outros custos. Ela tem essa taxa por inatividade. Há uma taxa de $2 aplicada mensalmente para clientes que nos últimos 90 dias não atingiram $2.000 de patrimônio total em dólar, somatória dos valores em dólar nas contas Banking e Investimento, e não realizaram depósito na conta de investimento por 3 meses ou mais. Eu cheguei a abrir a conta na Avenue e logo depois que eu vi essa taxa eu já fechei, porque não era um valor que eu dispunha no momento. Claro que se eu todo mês for investindo até chegar nesse valor, funciona, dá certo. Mas ainda é um valor relevante para mim e com certeza ia atrapalhar um pouco os objetivos que eu tenho, né, com os meus investimentos. Então eu preferi não investir, não começar a investir no exterior agora.
Para mim, como eu disse, é um valor relevante esses $2.000. Às vezes, para você não faz a menor diferença. Às vezes, em uma tacada só você já alcança. Então, para você, talvez isso não seja relevante. Mas, para mim, ainda é. Então, levando em consideração as outras dificuldades que são as minhas contas em reais, a dificuldade de eu ter uma informação ali de qualidade, transparência, eu optei atualmente por não investir no exterior. Existe também aquele teste de Bergstall Ladies, que eu comento no vídeo que eu vou deixar no card aqui, que inviabiliza nesse caso se eu for investir no exterior. Claro que existem grandes marcas, né, que funcionaria, porque em qualquer lugar você encontra, mas não era meu interesse investir em ações, né, no exterior agora. O meu interesse seria ir pelos REITs mesmo, no setor imobiliário, e mais para frente, aí sim, eu fazer essa transição de começar a investir talvez em algumas ações lá. Primeiro, ações aqui e depois ações lá, de acordo, claro, com o momento. Por último, e não menos importante, eu não posso deixar de citar também a guerra tarifária que está lá nos Estados Unidos, né? Que está essa briga com a China, com os outros países, que está deixando a bolsa americana mais volátil. Tem algumas incertezas em relação ao PIB, em relação à dívida americana, e no momento eu estou preferindo ficar de fora mesmo. Os fundos de investimento, por enquanto, para mim, estão sendo um veículo que eu tenho uma certa previsibilidade. Isso não significa que eles não são voláteis, tá? Mas eu geralmente consigo entender esses movimentos, né? De acordo com a NTNB, ele sobe, ele desce, os juros também, então eu consigo entender, e os dividendos, né? Eles continuam sendo pagos, né? Até agora a economia nossa ela não está inviabilizada. Então, levando em consideração tudo o que tem acontecido, atualmente eu tenho preferido não investir no exterior. Como eu falei, isso é algo que eu achei interessante trazer a minha visão, mas que você obviamente vai ter uma visão diferente. Às vezes você não acredita tanto na economia brasileira quanto na americana. Então às vezes faz sentido você começar até lá, começar investindo lá. Uma coisa que eu acho importante falar é desse outro vídeo aqui. Vamos lá. Dois vídeos que eu acho legal. Esse canal do Leonardo Fittipaldi. Eu vou deixar o link desse vídeo e do canal dele aqui na descrição. Eu não vou colocar, tá? Um pedaço, mas ele dá para você ver aqui quais são os ETFs que ele comenta, né? O STAG, o ADC e o LTC. Depois você pode entrar lá e ver. Para quem tem interesse, às vezes é interessante, tá? E esse aqui que eu acho bem legal, que é comentando o que eu acabei de falar, mas com a pessoa que tem mais legitimidade, que são profissionais mais na área. Ele falando sobre reserva de emergência. Dá uma olhada aqui. De maneira geral, assim, pelo menos eu não vejo muito sentido, né, em você ter uma reserva de emergência em dólar, porque as pessoas não têm emergências em dólar. Faz sentido elas terem Tesouro Selic, alguma coisa nesse sentido, para se protegerem do risco de terem uma emergência aqui no Brasil. Ou, eventualmente, a pessoa pode querer se aposentar nos Estados Unidos e, de fato, utilizar o SGOV e o HYG, que são renda fixa em dólar, para justamente fazer aquele balanço com as ações globais que nós mencionamos em uma situação de aposentadoria, uma situação de usufruto, uma situação de poder usar a renda fixa no caso de uma crise, né? Mas para uma pessoa brasileira, não vejo muito sentido, no caso um residente brasileiro, não vejo muito sentido em ter uma alocação em renda fixa em dólar, pelo menos não muito relevante, tá? A não ser que a pessoa tenha medo de crises, etc., mas isso daí vai ser uma âncora na rentabilidade dela, tá? Só para deixar bem claro. Então, o que ele está falando é exatamente isso. Ele não sugere a pessoa ter uma reserva de emergência, enquanto aqui no Brasil, em dólar. Então ele até cita ali, né, o Tesouro Selic, né, em ativos aqui do Brasil mesmo, para reserva de emergência. Esse é o último, tá? O último pedaço aqui. Olha só que interessante. Olha, se você ainda está com medo de mandar o dinheiro para fora, né, até porque envolve muitos passos, né, você tem que mandar real para a corretora, fazer o câmbio, aí pegar esses dólares que você adquiriu e comprar o ETF. A maneira mais simples para um público que já está acostumado com corretoras brasileiras a investir em fundos imobiliários
seria utilizar os ETFs brasileiros mesmo, né? Então, um excelente início seria o WRLD11. E aí vocês vão olhar no gráfico, ele só tem 4, 5 anos, né? Fala, pô, isso, mas esse ETF rendeu muito pouco, né? Considere que o WRLD11 é o VT em reais. Então, você não vai ter um histórico porque ele é um ETF novo, mas ele tem aí 40 anos de índice. Então, começa pelo WRLD11, né? A exposição em renda fixa faz sentido você ter através do NTNS11, né? Você vai comprar vários títulos ali IPCA de uma maneira muito mais eficiente do que você comprando esses títulos de maneira individual. Eu acho que é um bom começo para botar o pezinho na água. Ah, Nilson, aí o pessoal começa a inventar moda, comprar SPY 11, né, que é um ETF de opções sintéticas, né, Venda do coberta, S&P 500, né? Enquanto você ainda não entendeu o que são fatores, eu acho que você não deveria comprar nada além de base neutra e renda fixa. Ok, vou deixar esse vídeo também na descrição. É um vídeo longo, mas que ajuda quem tem mais interesse em investir lá fora, em REITs, a começar a ter mais confiança para comprar, tá? Como eu falei, na minha visão, não é o momento, mas eu não sou analista, não sou certificado para fazer indicação de compra, de venda. Então, o que eu estou falando é só da minha visão, e aí você tem que ver o que faz sentido para você e para aquilo que você acredita, olhando para a economia, olhando para o cenário atual, tá? E aí você vai decidindo. É isso, gente. Espero que tenha acrescentado alguma coisa. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu queria muito saber o que vocês acham do investimento no exterior. Você acha que é o momento? Você acha que é a oportunidade? Ou você espera ainda não investir e deixar mais para frente? Depois deixe nos comentários, que para mim é interessante também ouvir. Não deixe de ver o vídeo do Otmar Schneider, porque dá uma força para ele, né? E além de que é pouca gente que vê no meu canal, né? Mas dá uma olhada lá, porque é muito legal o conteúdo dele também, vale a pena. Acho que é isso. Um ótimo dia. Tchau.